Olá amigos, sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o Leandro, estou fazendo vídeos a respeito de circuitos lógicos ou eletrônica digital. Hoje vamos falar a respeito de lei de Ohm e vamos fazer a aplicação dessa lei de Ohm sobre resistências, transistores e, por fim, utilizando resistência e transistor, a gente vai fazer um bit para poder entender aquela dinâmica em relação a dois estados, né, que é o que a gente vai precisar para a eletrônica digital. Vamos lá. Para entender a respeito da lei de Ohm, primeiro precisamos entender o que são os resistores. Os resistores são componentes eletrônicos usados para poder limitar a passagem de corrente elétrica. Eles geram uma resistência à passagem de corrente elétrica. Normalmente, essa resistência acaba dissipando parte da potência do circuito, né, em forma de calor. Esse calor nós podemos usar tanto para poder aquecer ambientes ou aquecer a água do chuveiro, né, da ducha, quando a gente está tomando o nosso banho. É um tipo de resistência também, só que uma potência bem mais alta. O resistor, ele tem um símbolo esquemático, pode ser esse zigue-zague, às vezes você vai encontrar também um retângulo, eu prefiro usar esse zigue-zague. E a referência do valor no esquema seria um R, R1, R2, que vai aparecer numa tabela, e no resistor vai aparecer um valor nominal. Como que é definido esse valor nominal? Por um código de cores. Então temos aqui as duas primeiras faixas, elas vão definir um valor, são dois algarismos significativos de valor. E a terceira faixa seria a potência de 10 e a quarta faixa seria a precisão, né? Quanto 100 faixas seria 20% de imprecisão, de erro, com uma faixa prata seria 10% e com uma faixa dourada é 5% de precisão. As cores no código de cores normais são 0 preto, então essa cor aqui é 0, né? Indica que o segundo algarismo significativo é 0. Um marrom, esse daqui é marrom, então indica também que a primeira cor do algarismo significativo é 1. O primeiro número do algarismo significativo é 1, então aqui temos um 10. Né? Vezes 10 elevado a... Então, 2 é vermelho, 3. 3 é laranja. Né? Então, temos aqui 10 vezes 10 ao cubo. Né? Então, temos 10 quiloohms aqui. 10 ao cubo dá quilo, né? 10 quiloohms nesse resistor. Então, 0 preto, 1 marrom, 2 vermelho, 3 laranja, 4 amarelo, 5 verde, 6 azul, 7 violeta, 8 cinza e 9 branco. Lembra dessa ordem aí, ok? Sabendo o que é uma resistência, o que é um resistor, nós vamos trabalhar com a lei de Ohm. Muita gente conhece a lei de Ohm como uma equação tão fácil, né, que quem vê ri. V, que é a tensão, é igual a R, que é a resistência, vezes a corrente, que é a corrente elétrica que está passando no condutor. Mas o que tem a ver com esse J? O que é isso daí? O J, ele é a densidade de corrente. A densidade de corrente ela é definida como esse sigma, que é a condutividade, vezes o campo elétrico. A condutividade não necessariamente é um escalar. A condutividade pode ser um tensor, né? Um tensor bidimensional. Por quê? Não necessariamente o campo elétrico vai estar no mesmo sentido que a densidade de corrente. Nesse caso, vamos usar só o sigma como um escalar mesmo, que seria o quê? Que esse tensor é um tensor diagonal, com todos os valores da diagonal iguais a sigma. É a mesma coisa que eu multiplicar isso daqui por sigma, por um sigma escalar. Então a gente vai obter um campo elétrico na mesma direção da densidade de corrente. Então a densidade de corrente é definida por uma condutividade vezes o campo elétrico. A condutividade também pode ser redefinida, como o inverso da resistividade. A resistividade, nesse caso aí, vai ser um pouquinho mais intuitivo, já que a gente vai trabalhar com resistências. A diferença de potencial, ΔV, é a integral entre os dois pontos onde eu estou medindo essa diferença de potencial,
né? Um ponto eu estou considerando com uma coordenada 0, o outro ponto eu estou considerando com uma coordenada tamanho L, né? Do campo elétrico em relação ao deslocamento. A carga vai se deslocar no sentido de x, de 0 até L. Ok? Eu quero saber a diferença de potencial entre os pontos 0 e o ponto L. Sendo o campo elétrico definido como uma constante, e ele estando na mesma direção aqui da densidade de corrente, eu posso trabalhar agora só com o módulo do campo elétrico, né? Então a diferença de potencial é o módulo do campo elétrico vezes o comprimento, né, do condutor. Vamos lá, trazendo essa equação, eu estava com o comprimento multiplicando, passo com o comprimento dividindo. Então, eu já tenho ali, né? Sigma era 1 sobre ρ, então eu coloco ρ dividindo. O campo elétrico é ΔV sobre L. Então, eu tenho que o módulo da densidade de corrente é igual a ΔV sobre a diferença de potencial sobre ρ, a resistividade, vezes o comprimento do condutor. Do material, né, que a gente está trabalhando. Agora eu redefino esse módulo da densidade de corrente como uma corrente sobre a área. Está passando uma corrente e tem uma área da seção. Essa área aqui é a área da seção. Pode ser uma seção quadrada, pode ser uma seção circular, de um cilindro, tanto faz. Então é a área da seção que está passando aqui. Seria a densidade de corrente que está passando por aquela área. Então eu tenho aqui, juntando as outras equações, que a corrente sobre a área da seção é igual a diferença de potencial sobre a resistividade vezes o comprimento. Está multiplicando, passa dividindo, então eu tenho que a diferença de potencial é igual a um termo aqui, olha. Esse termo é constante, por quê? Eu considerei lá o sigma escalar, né? Então a resistividade é um escalar constante. O comprimento é constante, é um material fixo, né? Não estou expandindo nem contraindo o material, não estou gerando nenhuma tensão, e a área da seção também é fixa. Então, já que essa parte aqui da equação ela é uma constante, eu posso considerar todo esse termo aqui constante. E é esse termo que eu chamo de R, né? Que é a resistência. A resistência, eu tenho uma unidade para ela, que é o ohm, que é o ômega maiúsculo. Vou mostrar a lei de Ohm na prática agora. Temos aqui dois resistores, as resistências nominais, o valor da resistência nominal desse resistor aqui é de 10 kΩ, desse resistor aqui é de 22 kΩ. Esses valores nominais normalmente a gente vê pelo código de cores, tem várias demonstrações do código de cores pela internet, qualquer coisa eu passo uma tabela depois. E esse daqui é um protoboard, que é um circuito de teste, e esse daqui é um multímetro. Vou utilizar esses equipamentos para a gente poder fazer a prova da lei de Ohm. E uma bateria de 9 volts. Ela não é 9 volts porque ela estava nesse multímetro aqui, e por ter descarregado, por ter sido usado, está bem abaixo aí de 9 volts. Então, primeira coisa, eu vou testar o valor das resistências, se está de acordo com o valor nominal, de acordo com o código de cores. Vamos lá, resistência que deve ser de 10 kΩ, quanto que ele vai apresentar aqui? 9,96, 95, 9,95, ok? Resistência de 22 kΩ. 22,1 está um pouquinho acima, o outro um pouquinho abaixo, mas está tudo certo. Bom, vamos ver a resistência total dos dois. Deve dar uns 32 aí. 32,1. 32,1, ok? Resistência total. Então,
os dois resistores colocados em série vão somar as resistências. Simples assim. Agora vamos testar as tensões que estão envolvidas no circuito. Primeiro a tensão da bateria. Aí, deu 7,54. E agora, vamos lá, como que essas resistências dividem a tensão? Em torno delas vai dar 7,54. Vamos, cadê? Deixa ele estabilizar aqui. $7,50. Deve estabilizar aqui. 7,49. Quando está começando a consumir aqui, como ele está consumindo, não está exatamente o 7,54. Vamos ver. Com o circuito consumindo, com o circuito ligado, 7,48. Porque o circuito está consumindo um pouquinho. Okay? Nesse caso é porque o circuito está consumindo um pouco. Então, vamos ver a tensão entre esse daqui, 7,54. Fica uma parte para esse, mais ou menos uma parte para esse, mais ou menos duas partes para esse. 7,5 vai dar uns 2,3 mais ou menos. A tensão entre a resistência de 10 kΩ. 2,27. Ok? E vai dar 4,6, uns 4,6, 4,6, 4,7, já 5,07, 5,05, ok? Mais de 5 volts aqui na resistência de 22K, 2,27 na resistência de 10K. Então, as resistências montadas dessa forma são entendidas como um divisor de tensão. E as correntes envolvidas? Vamos ver a corrente que está aqui. Se a gente tem aqui 7,5 volts, aqui a gente tem mais ou menos uns 32. Se fosse 37 dividido por 3, daria 2,33, alguma coisa assim. Só que 2,33 miliamperes, porque eu estou trabalhando em quiloohms, então vou dar uns 230 microamperes. Vamos ver. Uns 230 microamperes a corrente. Ó, 228, ó. De cabeça, quase que eu acerto aqui, ó. 228, 229. Essa é a corrente nessa resistência. Se a gente diminuir a resistência aqui, ó, vai dar uma outra corrente. Uma corrente mais alta, né? Uma resistência mais baixa faz com que a corrente seja mais alta para poder, que eu estou fornecendo a mesma tensão. V é igual a R vezes I. 332 mais ou menos. 332 microamperes. E nessa configuração, uma resistência mais baixa ainda tem que dar uma corrente mais alta que 332. Vamos ver? Aí, ó, 739, 738 microamperes. Ok? Então a gente pôde verificar aí como que são. Isso daí eu fiz as contas de cabeça, né? V é igual a R vezes I. Então é bem facinho a gente trabalhar depois que a gente tem uma certa experiência com a lei de Ohm na forma como eu apresentei aí no final.
Eu estava preparando essa aula e, nossa, tem muita coisa para poder falar a respeito dos transistores. Eu vou falar a coisa mais básica só para a gente poder entender o próximo circuito que a gente vai fazer, que vai ser aquele bit. Então, que o transistor ele é uma chave, uma torneira de elétrons, né? Quanto mais você coloca uma corrente na base, mais ele passa. Então, ele na verdade é um resistor em que você controla a resistência dele pela corrente que você coloca na base. Nesse BC337, a base dele é no meio, né? Então, dependendo da corrente que você coloca na base, você vai passar mais ou menos corrente entre o coletor e o emissor do transistor. O símbolo, né? Tem dois tipos de transistor. O BC337 ele é um transistor NPN, né? Com a configuração igual está aqui do lado esquerdo, né? Que você tem um coletor, um emissor e uma base. Dependendo da corrente que você injeta na base, você vai passar mais ou menos corrente entre o coletor e o emissor. Aí, olha quanta coisa que tem para falar a respeito do transistor, né? Quanto de corrente que vai passar? A gente chama de beta essa multiplicação. Por exemplo, se o beta é igual a 200, a corrente que passa entre o coletor e o emissor é 200 vezes maior do que a corrente que eu injeto na base. Tem outro detalhezinho. Por exemplo, existe uma tensão elétrica entre a base e o emissor. Por causa dessa tensão é que o pessoal às vezes prefere ouvir um rádio a válvula, né? Porque não tem essa diferençazinha de tensão. Essa tensão é por causa do semicondutor, então é de 0,6, 0,7, sempre vai ter uma diferençazinha de potencial entre a base e o emissor. Então você, até chegar a 0,6, 0,7 volts, você não vai transmitir nada, vai ser um circuito aberto, uma chave aberta. A partir do momento que você começa a passar de 0,7 volts, 0,65, 0,7 volts, aí ele começa a transmitir não linearmente até 0,7, aí a partir de 0,7 ele começa a aumentar razoavelmente de maneira linear, né? Mas aí vai chegar um ponto aonde o coletor não tem como fornecer uma corrente suficiente para poder garantir esse beta, né? Fazer com que esse beta seja constante. Aí começa a saturar o transistor. Então, o que vai acontecer? Se mesmo com beta igual a 200, a corrente que está entre o coletor e o emissor não vai ser igual a 200, vai ser menor do que 200. E aí vai chegar um ponto onde você vai começar a entender isso daqui como chave aberta, chave fechada. Passou corrente na base, você conduz entre o coletor e o emissor. Não passou corrente na base, você isola, né? Então, esse seria um nível alto, nível baixo, chave aberta, chave fechada. Então, você pode usar, a partir de um certo beta, a partir de um certo momento, esse transistor como chave, né? Aberto e fechado. E é justamente isso que a gente vai usar. Por quê? Se o beta é 200, então a corrente que passa aqui, normalmente a resistência quando a tensão é alta, a corrente que passa aqui deveria ser 200 vezes menor. Eu usando 2R aqui na entrada e R aqui no coletor, só uma resistência sobre aqui o coletor, a corrente vai ser muito próximo, a corrente que vai passar entre o coletor e o emissor vai ser muito próximo do dobro da corrente que vai entrar aqui na base, né? Então, beta vai para as concúlias, né? Aí, nesse caso, está só funcionando como chave. Tem corrente na base, passa corrente aqui. Não tem corrente na base, não passa nenhuma corrente aqui, né? Qual a diferença entre o transistor NPN e o PNP? O PNP, você coloca o positivo no emissor. Aqui está simbolizando, já está invertido, né? Você coloca o positivo no emissor e você extrai a corrente sai. Então, a corrente que você puxa aqui tem o beta também, é a mesma coisa. Só que ao invés de você injetar corrente na base, você puxa a corrente na base para que tenha uma corrente entre o emissor e o coletor. Então, essa é a diferença entre o PNP e o NPN. E
o transistor, né, eu te dou o número lá, BC327. É o PNP equivalente a esse BC337. Tem várias tabelas aí na internet. Então, ver como que as aplicações do transistor ou a dinâmica do transistor é um pouco mais complexo. Isso daí a gente pode trabalhar em eletrônica analógica, né? Porque o objetivo é entender chave aberta, chave fechada, dois estados, né? Não é tanto entender essa questão do transistor, né? O transistor ele pode ser usado numa eletrônica analógica, em níveis, em uma função contínua, ou em eletrônica digital, uma função discreta. Passou ou não passou? Tem corrente na base ou não tem, né? Está tirando, está entrando. Então, tanto faz a gente trabalhar dessas duas formas. E tem muita coisa envolvida, né? Tem muito conceito envolvido. Quais são os cálculos das resistências, os cálculos das correntes, potência consumida. Ele vai ser o quê? Se você não tem corrente na base, você vai fazer com que o transistor seja uma resistência infinita, né? Se você tem corrente na base, você controla a resistência entre o coletor e o emissor. Vai virar um resistor entre o coletor e o emissor pelo controle que você tem na base, né? Então, por isso que a gente já entende como que funciona o resistor, então fica um pouco mais intuitivo, um pouco mais fácil de entender o transistor, mas é um pouco mais complicado, né? A gente vai usar o transistor, 2 transistores, para poder fazer o circuito do bit que a gente vai fazer, o circuito que vai manter 2 estados. O circuito em questão, no caso, é esse aqui. Então, já vamos nos acostumando com algumas notações que vão aparecer bastante lá na frente. Esse Q e esse Q barra é a saída normal e a saída invertida, né? Sempre vão aparecer isso daí em vários circuitos lógicos, em vários circuitos digitais mais para frente. O barra seria como se fosse a saída, a inversão, né? Sempre vai ser o inverso da saída normal. A tensão sendo aplicada, uma resistência R. Então, assim, a regra independe da resistência que eu for colocar aqui, mas aqui tem que estar próximo de 2R, para que esses transistores Q1 e Q2 estejam sendo usados como chave, né? Eles não estão exatamente trabalhando linearmente. É só aberto e fechado. Então, lembra que eu falei do beta que tem 200 vezes a corrente entre o coletor e o emissor, chega a 200, 400 vezes a corrente da base? No caso aqui, a corrente da base vai ser só a metade da corrente que passa ali na resistência R, né? Então, está funcionando literalmente como chave. Tem que funcionar como chave para que esse circuito funcione bem. Ok? Então, a resistência R que eu vou usar aqui é 10 kΩ. Eu poderia usar duas em série de 10 aqui para fazer o 2R, mas eu testei e funcionou com 22 kΩ, né? Um pouquinho mais alta a resistência, mas funcionou ali normal. Então, no circuito que eu vou fazer, eu vou instalar alguns auxiliares. Ao invés de eu usar essa saída aqui direto, para poder fazer medição, para poder pendurar alguma coisa nela, eu vou usar para cá, né? Passando antes da resistência, antes de entrar aqui a corrente na resistência, eu vou colocar um LEDzinho nesse ponto e um LED nesse ponto, para iluminar dizendo, ó, tem energia no Q ou tem energia no Q barra. O LED ele rouba um pouco da energia que passa nessa resistência. Então, às vezes a energia que passa nessa resistência, a corrente que passa nessa resistência é tão baixa que vai tudo para o LED, não passa mais no transistor, então o transistor não consegue controlar nada, né? A resistência do transistor seria muito mais alta do que a resistência que passa no LED. Então eu coloquei o LED para cá, uma tensão mais alta aqui,
E outro detalhe, para poder puxar para um estado ou puxar para o outro, eu coloquei umas botoeiras, que vão atuar trazendo a tensão diretamente sem passar pela resistência para poder trazer o estado para um lado ou para o outro. Então, lembrando que esse estado tem que ser sempre o inverso desse. Se esse daqui está ligado, esse tem que estar desligado. Se esse está ligado, o outro estado tem que estar desligado, ok? Enfim, eis o circuito RS, que seria Reset Set, com dois estados, de acordo com aquela foto que eu passei. Então essa montagem vai me possibilitar com que eu possa obter esses dois estados. Deixa eu mostrar quais são os dois estados. Por exemplo, eu considero esse estado aqui como o desligado. Tá vendo que várias vezes ele joga para cá? Tem alguma diferençazinha nas resistências, que ó, tá vendo que toda vez ele joga para cá, ó, ligado. Então eu posso tornar esse daqui como estado desligado, porque toda vez que você coloca na tomada, a televisão não vai ligar imediatamente, né? Então eu aciono esse botão, se tornou o estado ligado. Aciono esse botão, se tornou o estado desligado. E assim vai, ó. Eu trago a luz para onde eu quero. Então eu posso acionar uma televisão, um controle, um motor, qualquer coisa assim. Ou eu posso julgar a questão dos lados. Esse daqui vai para uma direção, esse daqui vai para outra. Então eu tenho dois estados diferentes, né? Aquela parte que eu passei em relação aos autovalores, autovetores, são bem úteis na questão dos semicondutores, mas isso daqui, se eu tivesse uma sala bem grande para fazer um computador muito grande, quem sabe, juntando vários desses circuitinhos aqui, ó, dois transistores, duas resistências R, duas resistências 2R, né, mais ou menos 2R, que seria que eu estou usando 10 kΩ a resistência R, então 2R seria 20, eu estou usando 22 kΩ. Eu consigo trazer esse estado, ó, de forma estável, controlada, tá vendo? Para sempre quando eu quiser. O flip-flop RS ainda é usado hoje em dia para controle de liga e desliga, geralmente em relação a máquinas elétricas, né? Liga e desliga, sentido de motores, avanço ou recuo de cilindros ou de atuadores lineares. Então ainda é um pouco usado hoje em dia, né? Normalmente se usa o flip-flop porque hoje o flip-flop está com uma confiabilidade muito mais alta do que era antigamente, mas ainda podemos usar esse tipo de circuito para poder fazer essas simples atuações binárias, né? Antigamente era usado para memória, como eu disse, então podemos utilizar ainda bastante desse circuito. Espero que tenham gostado desse vídeo, foi um pouquinho mais prático. O próximo vídeo vai ter que ser um pouquinho mais de teoria, eu vou falar a respeito de álgebra booleana, de lógica, tudo bem? Então, curte o vídeo, não se esquece de se inscrever, ativa o sininho e compartilha para poder me ajudar na divulgação desse canal. Muito obrigado pela presença.